da Terra dá sequência à série de transmissões pelo Facebook, pelo YouTube, e hoje nós vamos falar sobre soja. Estimativas da consultoria Safras e Mercado apontam que mais de 80% da área cultivada no Brasil já foi colhida. E a Conab estima que, se os dados se confirmarem, essa deve ser a terceira maior safra da história do país. E afinal, quais foram as decisões que impactaram nesses bons números da safra 2018-2019? Para falar mais sobre esse assunto, está conosco o professor doutor em agronomia, Elmar Floss. Seja muito bem-vindo ao Minuto da Terra, professor. Muito obrigado, Tainara. E eu começo lhe perguntando já, para nós darmos início ao nosso bate-papo. O que influenciou? Quais foram os fatores que levaram a esses números que estão aí se desenvolvendo no decorrer deste mês e dessa safra? Pois janeiro por aí, um pessimismo, inclusive, né? Se falava até em 113, é bom lembrar que o ano passado nós tivemos a safra recorde de 119 e a segunda maior tinha sido 115. Porque as primeiras lavouras, principalmente aquela soja plantada muito cedo no Mato Grosso, porque a chuva veio mais cedo e eles plantaram materiais super precoces ou hiper precoces e eles pegaram aquela estiagem. Foi uma coisa interessante, né? Nós tivemos deficiência hídrica do sul até praticamente toda a região de soja. E aí aquela primeira lavoura plantada muito cedo, ela não foi boa. Paraná teve o mesmo problema, o Oeste teve perdas. Mas aquela soja plantada depois, mais tarde, ela acabou dando um rendimento melhor do que se estimava. Você falava aí que talvez possa ser a terceira maior, mas o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos estimou a safra brasileira em 117. Se confirmar, ela vai ser. E a Agroconsult está falando aí já, estimando em 118, se isso for verdade. Então ela vai ser a segunda maior e muito próxima dos 119 do ano passado, que é uma boa notícia. Agora, a melhor lavoura de soja, ela está na nossa região, na região norte aqui do Rio Grande do Sul. Quem conseguiu plantar bem, que não teve problema de morte súbita de planta, por causa daquela chuvarada medonha de outubro e novembro, e teve condições depois do clima, controlou bem as doenças, porque muita gente está colhendo menos agora, porque acabou não caprichando naquela última aplicação. Então, nós temos aqui rendimentos realmente muito altos, né? E isso puxou muito para cima. Já a região da fronteira oeste, as terras baixas, aí, infelizmente, o excesso de chuva ali prejudicou muitas lavouras também. E por isso que colhe menos. No ano passado tiveram problema de estiagem, foi a única região com estiagem no Rio Grande do Sul, e esse ano não. Então, indo bem, ou seja, quem fez a lição de casa bem feito e o clima ajudando, fez uma baita de uma colheita. E aproveitando, quem está nos acompanhando pode encaminhar questões, né, pelo Facebook e comentários no YouTube que a gente vai responder no decorrer dessa transmissão. Professor, o senhor falaste aí, deu um panorama geral, o professor está sempre transitando aí pelas lavouras do país, tem, né, informações muito preciosas para nós. E vamos falar então das decisões que impactam esses números, né? Falamos de clima, enfim, mas e as decisões? Começamos por semente, né? Temos que ter uma semente de qualidade para ter bons números, né? Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Essa é a grande diferença que a gente vê aí. Aquele agricultor que usou semente de vigor e fez um bom tratamento de semente com inseticida, fungicida, uma boa qualidade de semeadura, ou seja, não plantar muito fundo, porque no máximo fez uma boa distribuição espacial e conseguiu uma boa população de planta, uma planta adequada. E aí depois, somando isso a uma boa nutrição, e sempre é importante dizer, nós queremos colher cada vez mais. Para colher mais, a planta precisa mais nutrientes. Então você tem que ir ajustando, né, essa produtividade pela extração, pela exportação. E depois aqueles que tiveram um maior rigor no controle de plantas daninhas, das pragas e também das doenças até o final do ciclo. Essas são as lavouras campanhas. Mas, de fato, uma boa lavoura começa com uma boa semente. Uma boa semente é vigor. As pesquisas têm mostrado, Tainara, que para cada 1,5% de aumento do vigor,
o agricultor colhe um saco de soja a mais, fazendo todas as outras práticas as mesmas. Só esse fator semente. Então, realmente, nós temos que rever, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, onde ainda se usa muito semente de má qualidade. Não é que o agricultor colheu uma semente ruim. O problema da soja não é ela ser boa na colheita, quando ele vai colhendo, é ela ser boa na boca do semeador que vai plantar. E muitas vezes, pelas condições inadequadas de armazenamento da semente, porque ele tem um direito, né? O agricultor tem direito de fazer a sua semente, é da lei, né? Mas ele não tem condições na sua propriedade de armazenar ela bem. E aí ela vai, cada vez que a umidade do ar sobe, a massa de semente da umidade sobe, aumenta a degradação, para de chover, baixa a umidade, aumenta de novo. Quando chega finalmente, final de setembro, outubro, quando tem que plantar, na verdade ele tem uma semente deteriorada. Professor, o senhor falaste das plantas e do controle, né, das plantas daninhas. Há aquela situação de começar a soja no limpo, né? A importância, então, professor, de ter esse cuidado no pós-safrinha para ter um arranque inicial e uma lavoura assim com qualidade. Isso é importante também ficar atento, né? É uma decisão importante. Qualidade do solo, boas propriedades químicas, boas propriedades físicas, boas propriedades biológicas. E aí o ano passado se viu, aqueles agricultores que tinham problema de compactação ou tinha até falta de palhada, aquela chuva, a água não drenou. E aí prejudicou muito isso. Foi um dos fatores que prejudicou, porque o excesso de água expulsa o oxigênio. E aí quando nós falamos em qualidade de semeadura, além então da profundidade adequada, na época adequada, com umidade adequada, distribuição espacial, realmente a boa lavoura de soja começa com lavoura no limpo. Ou seja, você tem que eliminar todas as plantas daninhas que estão presentes, fazer um plantio no limpo e depois, no V3, V4, já entrar de novo para fazer o controle, porque a concorrência das plantas daninhas, especialmente essa buva que sobrou em muitas propriedades, a gente anda por aí e ficou apontando buva, e olha, uma planta de buva por metro quadrado já dá um prejuízo grande, são 10 mil metros quadrados, aí 10 mil buva. E sobrou buva na última safra, por quê? Porque o agricultor não conseguiu fazer bem feito essa limpa da área antes da semeadura. Perfeito. Então, lembrando que você que nos acompanha pode encaminhar perguntas que nós vamos responder no decorrer aqui da transmissão. Professor, falamos já de controle de plantas daninhas, da semente. Vamos entrar então na conservação do solo, né? Outro aspecto que também é importante para altas produtividades, né? E aí o segredo todo é o que fazer no inverno. E isso vale a lição aos produtores que estão nos ouvindo. Como é que vai ser minha próxima lavoura de soja? Estamos agora terminando a colheita e tal. Como é que vai ser minha próxima lavoura que começa a implantar agora a partir de setembro em algumas regiões, outubro, novembro? Vai depender do que se fizer no inverno agora. Então, aqueles que ocupam esse solo no inverno com culturas econômicas, pode ser pastagem, inclusive, né? Ou trigo, ou cevada, aveia branca, outras culturas. Aí você tem o manejo adequado dela, você tem a adubação dessas culturas e você vai ter a palhada que sobra, você tem um produto econômico lá. Só que nós temos milhões de hectares no Rio Grande do Sul onde não há uma ocupação econômica no período de inverno. E aí é fundamental esse investimento agora. Colher a soja e já entrar com culturas. Nas regiões mais quentes, nós temos hoje alternativas maravilhosas, aí, o milheto, o capim-sudão, o próprio nabo forrageiro. E aí, quando chega a parte do frio, aí nós temos a alternativa da aveia preta, do centeio, do consorciado, então com nabo, consorciado com forrageiras leguminosas de inverno, como a ervilha forrageira, ou a nossa tradicional ervilhaca, ou seja, das 3 melhores coberturas de inverno, sem dúvida, mais adaptada sem dúvida, a aveia preta. Né? E aí nós cobrimos o sol, evitamos o impacto direto da gota de chuva, evitamos a erosão, o sistema radicular vai melhorando a estrutura física do solo, né? Que é muito importante, criando o que se chama agora de bioporos, porque é muito interessante, né? Aqui onde essa raiz da cobertura de inverno, quando ela apodrece depois, as raízes da soja elas vão procurando exatamente esse poro, por isso se chama de bioporo. E isso ajuda muito, porque para colher mais, precisa mais nutrientes. O ciclo da soja encurtou.
Se nós compararmos os últimos 25 anos na região, a gente vai ver que o ciclo hoje é 30% do tempo mais curto. 30 dias. A soja está produzindo hoje o dobro que produzia há 30 anos atrás, e ela está fazendo esse dobro de produção com 30 dias de ciclo a menos. Isso pela tecnologia? Isso é pela tecnologia, quer dizer, os cultivares mais precoces e tal. Só que ela tem que, para produzir mais, ela precisa mais nutrientes. Como o ciclo é mais curto, ela tem que ter uma eficiência de absorção maior, porque ela tem que colocar para dentro uma quantidade de nutriente maior em menos tempo. E aí é de fundamental importância ajudar na formação de raízes. Não basta olhar só a análise química, olha, está muito bom meu solo, pH está corrigido, fósforo, potássio alto, cálcio, magnésio bom, tudo. Não, é preciso que haja um encontro do nutriente com a raiz. Então nós temos que investir em raiz. Que isso já começa com uma boa estrutura física do solo, né, para ter permeabilidade, para ela se aprofundar. Isso também diminui um pouco os veranicos, porque se a raiz é mais profunda, para de chover, ela continua absorvendo água. Melhorar as propriedades químicas, para ter a raiz da soja, não pode ter deficiência nem de nitrogênio, nem de enxofre, nem de fósforo, nem de cálcio. Aí vem a inoculação para fornecer o nitrogênio, porque em soja não fala em NPK, a gente fala em FBN-PK, né, que é 85% vem daí. Mas também a semente de vigor, que enraiza mais. Se eu plantar na profundidade adequada, a plântula vai ser mais vigorosa, ela enraiza mais. Um bom tratamento de sementes, com inseticida, com fungicida, para que a praga de solo não destrua a raiz, para que o patógeno não cause podridões radiculares, que foi um problema que aconteceu no ano passado. Nós temos hoje a possibilidade, no tratamento de semente, também de usar bioativadores, ou seja, produtos hormonais, ou então precursores, que aumentam o número de raiz, que aprofundam a raiz. Ou seja, é muito importante o agricultor pensar nisso. Mas a primeira é cuidar do solo agora no inverno, para chegar lá em outubro e ter um solo bem estruturado, e se ele, inclusive, em vez de plantar isoladamente, ele fizer um consórcio, por exemplo, aveia preta ou centeio, com nabo, com ervilhaca, ele tem diferentes sistemas articulares que liberam diferentes exudatos, que alimentam diferentes micro-organismos, e aí, além de melhorar a propriedade física, além de melhorar a propriedade química, ainda melhora as propriedades biológicas, dá um incremento nos micro-organismos benéficos e ajuda na supressão dos patógenos do solo. Perfeito. O senhor falou em bioativação, né? No fim do ano passado, o senhor deu uma palestra para uma empresa e um dos participantes até pediu para que a gente conversasse, pedisse para o senhor falar mais sobre a questão de nanotecnologia eletrônica com a nanotecnologia biológica, os biorreguladores, professor. Vamos falar um pouco mais sobre esse assunto que o senhor cita, né, nas suas palestras aí por todo o país. Não tem dúvida hoje que quando nós falamos de agricultura de precisão, nós temos todos esses avanços, essa tecnologia embarcada em máquinas da nanotecnologia eletrônica, mas nós não podemos deixar de lado também a questão biológica, que começa com os cultivares transgênicos, biologia molecular, tá aí vinha o CRISPR, está vindo muitas novidades no futuro. E eu sempre digo, Tainara, e você assistiu palestra minha já, assim, quando nós temos problema de planta daninha, nós temos um SIDA, aplica herbicida. Quando temos problema de praga, nós temos inseticida. Quando nós temos problema de doença, nós usamos fungicida. Mas quando nós temos os problemas de estresses abióticos, os estresses provocados pelo clima, falta de chuva, excesso de chuva, encharcamento que expôs ao oxigênio, temperatura, golpe de calor, golpe de frio, falta de insolação, muito dia nublado. Qual é o SIDA? E aí que vem a importância desses produtos hoje que nós temos à disposição, né? Produtos hormonais ou precursores, aminoácidos, vitaminas, assim por diante. O que elas fazem? Eu posso usá-la no tratamento de semente para ajudar a uma emergência mais rápida, mais uniforme, obtenção de uma plântula mais vigorosa, que ela já é mais tolerante ao estresse abiótico, ela é mais tolerante, inclusive, ao estresse biótico, então ela vai enraizar mais. Eu posso usar isso para ajudar a ramificação lateral, que nós optamos hoje, os agricultores, a maioria dos cultivares, o rendimento depende do número de vagens por planta. Então, quanto mais cedo a soja ramificar, mais nós ela vai ter, mais vagem por planta. Então, nós podemos fazer isso. Nós temos hoje um recurso,
né, da chamada bioativação para isso. Depois, a soja, quando a fase mais sensível da vida da soja, é quando a flor tem que converter em vagem, que é o L3, L4. Porque o problema da soja não é falta de flor, ela produz uma quantidade de flor extraordinariamente alta. O problema é que qualquer estresse nessa fase, biótico ou abiótico, a tendência é a planta abortar. E aí, além de uma nutrição equilibrada, uma nutrição adequada, de macronutrientes e também de micro, tem importância, então, os bioativadores, exatamente para dar um equilíbrio hormonal e aí, então, fazer frente a um estresse. E isso, aumentando o número de vagens, nós estamos aumentando o principal componente de rendimento da soja. Perfeito. Professor, falando de velocidade de plantio, distribuição horizontal e mais uniforme, de distribuição mais adequada na vertical, o que a gente pode falar desse assunto que também surgiu durante a semana aqui nas nossas reuniões de pauta? Por favor, gostaria que o senhor falasse desse fato. Nós estamos falando aqui genericamente, né, Tainá? Nós estamos falando de manejo de soja, mas o agricultor ali ele tem que fazer manejo por cultivar. É muito... O comportamento é diferente. Eu citei agora um exemplo. E nós temos cultivares que só dá vagem no caule. Então, ali tu tem que aumentar o número de plantas. Porque ali o número de vagens por metro quadrado vai depender de maior número de plantas. Então, precisa ter até 40, 45 plantas por metro quadrado. Mas a maioria dos cultivares usados são aqueles que ramificam. Então, nesse caso, eu tenho que usar uma quantidade de plantas menor. E o agricultor deve dar uma olhadinha esse ano. Ele teve uma população de plantas menor, não porque ele quis, por causa da adversidade lá de outubro e novembro. E veja bem, quando ele cuidou bem dessa lavoura, com uma nutrição adequada, com um controle rigoroso de pragas, planta daninha, doenças, tudo legal, veja a produtividade que ele teve. Então, para isso, nós temos que mexer, às vezes, também no próprio espaçamento. O agricultor não quer muito mexer no espaçamento, porque aí tem que desmontar a semeadora e tal. Mas variando de cultivar, tem que fazer isso. Nós temos que criar uma condição para que realmente a soja emita uma ramificação mais cedo. Isso aí facilita a penetração da luz, porque para mim, onde é que eu vou aumentar a vagem para continuar aumentando a produtividade? Não é no terço superior. O terço superior é para aquele limite, para aquela área foliar. No terço médio, mas principalmente nós estamos perdendo muita vagem no terço inferior. Isso acontece por quê? Quando se usa um espaçamento muito pequeno de um material que ramifica, a linha fecha muito cedo. Fechando muito cedo, as folhas de baixo não recebem mais luz. Então não há dúvida, ela vai entrar em senescência. Também vai dificultar a minha aplicação de fungicida e de inseticida. Então também não vou controlar, às vezes, praga no baixeiro e nem a doença no baixeiro. Consequentemente, essa folha entra em senescência. Para ter vagem, tem que ter folha verde e sadia. Porque 80% do grão é produzido pela sua folha. Então, se essa folha entrou em senescência mais cedo, ou por problemas por fatores climáticos, ou por fatores bióticos, não vai ter vagem no baixeiro. Então, o grande desafio é nós ajudarmos a formar. Claro que a própria genética está ajudando para isso. Nós estamos entrando cada vez mais com cultivares de folha menor, de folha lanceolada. O que vai acontecer? A luz do meio-dia, quando a incidência do raio solar é perpendicular, onde há a máxima absorção, ali a folha de cima vai receber e vai penetrar mais luz na de baixo. Essa folha lanceolada também facilita um pouco a aplicação de fungicida. Vai chegar mais fungicida, mais inseticida no baixeiro. E aí, consequentemente, nós vamos aumentar o número de vagem no terço inferior. E esse é um fator muito importante para continuar aumentando o rendimento da cultura. Professor, saindo um pouquinho dos aspectos técnicos e indo agora para um aspecto de experiência nessas suas andanças aí por todos esses anos como professor, como especialista na área, eu lhe pergunto, como atingir patamares elevados de produtividade com sustentabilidade? O que o senhor teria a nos dizer sobre isso, a quem está nos acompanhando? Hoje, realmente, o que é uma boa propriedade? Essa é uma propriedade padrão. É aquele que vai introduzindo as novas tecnologias que vão surgindo, porque é uma coisa impressionante, né? A velocidade com que novas tecnologias chegam. Ele vai colocando, ele vai experimentando uma pequena área e o que dá certo ele vai levando para o resto da lavoura. Então ele tem produtividade, ele tem rentabilidade, ele está aumentando a rentabilidade. É esse que está comprando terra. E daquele que não aplica tecnologia,
que está colhendo menos, está com dificuldade, está vendendo terra. É muito fácil fazer esse diagnóstico na região. A terceira é a tal sustentabilidade. Essa palavra muitos não gostam mais de ouvir, porque ela ficou meio vulgarizada, mas é o seguinte: produzir mais, produzir melhor, ganhar mais dinheiro, mas manter um solo em condições de ser cada vez mais produtivo. Porque o solo é o maior patrimônio do agricultor. Não são as máquinas, não são os equipamentos, não são as benfeitorias, não são as tecnologias. O maior patrimônio é a sua terra escriturada e registrada. E essa terra que vale a pena investir. Às vezes é melhor ele investir alguns sacos de soja a mais para dar uma correção adequada, calagem, talvez em outras situações colocar também o gesso, fazer uma boa cobertura, manter o solo permanentemente coberto, usar semente de qualidade, do que ele ficar gastando hoje 1.200 sacos, 1.500 sacos de soja para comprar 1 hectare. Ele pode, na sua propriedade, melhorando essa condição, ele pode talvez colher esses 15 a 20 sacos a mais que ele ganharia de lucro se ele comprasse. Não é despesa, é investimento. É investimento. Então, isso realmente é uma coisa muito importante. E aí nós temos a tal da sustentabilidade, ou seja, você tem um solo com uma estrutura física boa, que tenha permeabilidade, espaço para a raiz crescer, que tenha maior retenção de água quando chove. A gente fala muito, tem que infiltrar a água. Olha, se a água só fosse infiltrar, o solo arenoso seria o melhor, porque chove de noite, outro dia dá para entrar e drena tudo, foi embora. Não, é infiltrar, não escorrer, mas ficar à disposição. Então, o ideal seria microporos saturados de água e os macroporos do solo saturados de ar, porque a raiz, ela precisa produzir energia para crescer, para absorver água, para absorver nutrientes, permanentemente. Ela pega os açúcares que a folha de soja manda, ela degrada, produz energia. Para que esse processo seja eficiente, tem que ter oxigênio no solo. Professor, o que o senhor tem a dizer, então? Nós estamos aí finalizando, né, uma colheita, mas já também pensando na próxima safra. O que o senhor tem a dizer para o agricultor que está nos acompanhando? O que ele não pode deixar de lado? Qual é a decisão que não pode passar para a próxima safra? Olha, esse é o momento privilegiado para planejar a próxima lavoura. Está longe, não, mas agora tem que fazer o planejamento. Então é assim, olhar lá gleba por gleba, como é que ele colheu? Opa, nessa gleba aqui eu colhi menos. Então esse é o momento de fazer um diagnóstico. Ir lá, fazer uma boa amostragem de solo, contratar alguém que faz isso aí, fazer. Opa, o que está faltando aqui? Está faltando mais calcário? Vamos colocar calcário. Não, o pH está bom, o alumínio está controlado, mas eu estou com deficiência de cálcio. Então é o momento de colocar um gesso que não mexe no pH, mas me fornece cálcio, ainda fornece enxofre. Deixa eu ver como é que estão os teores de potássio, teores de fósforo. E aí ele fazer uma boa cobertura, já plantar, não deixar o solo descoberto. Essa palhada de soja que está sobrando aí, ela é rica em nutrientes, ela é rica em nitrogênio. Só que ela é de relação CN, relação carbono-nitrogênio, muito estreita. Os micro-organismos degradam rapidamente. Se eu não tiver uma cultura, esse nitrogênio vai embora. Ou ele lixivia, vai para os lençóis freáticos, ou então ele vai para o ar de novo, que é tão difícil de retirar. Coloca uma cultura, qualquer cultura de cobertura, ou a cultura econômica, como nós falamos no começo, e esse nitrogênio passa a ficar no sistema. É uma economia no sistema. Manter esse nitrogênio. Eu diria que esse é o mais importante hoje para pensar. Faça cobertura, plante, avalie a questão da compactação, fazer um diagnóstico. Se a densidade estiver acima de 1,5 grama por centímetro cúbico, ou mais, ou a resistência à penetração do penetrômetro maior que 3 megapascal, aí as culturas de cobertura não conseguem quebrar essa compactação. Aí nós temos que fazer a subsabagem. É o momento. Mas ela tem que ser feita em função do diagnóstico bem feito. É um péssimo negócio pegar um solo bem estruturado e tentar fazer escarificação. Aí, em vez de eu ter aumento de rendimento, eu destruo. É mais fácil destruir fisicamente um solo do que construir. Então, nós temos que fazer essa cirurgia onde realmente é necessário. Melhor ainda, colhe, planta coberturas, as mais diversas que ele puder. Quando tiver uma certa altura, entre agora com o subsolador. Porque aí, se de noite chover, se o final de semana é uma chuvarada, a erosão já é menor. E o que vai acontecer?
as raízes dessas culturas, elas tendem a ocupar esse espaço que foi aberto. Se eu fizer escarificação e não tiver cobertura, chove muito, nosso inverno no sul do Brasil é chuvoso, vai havendo o adensamento de novo, a argila vai acomodando, quando em outubro ele for plantar, o solo está compactado de novo, ou está adensado de novo. Dicas valiosíssimas de quem entende do assunto. Professor, nós vamos nos encaminhando para o fim desta transmissão. Queremos agradecer imensamente por ter aceito o nosso convite e lembrando, quem está nos assistindo, esse vídeo, óbvio, está disponível, vai ficar disponível nas nossas redes sociais. Ficou com alguma dúvida, quer encaminhar alguma pergunta, deixe no comentário que nós vamos entrar em contato com o professor, ele nos responde, nós respondemos a você também. Muito obrigada, professor, por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, Tainara, agradeço aos internautas que nos acompanharam e, como a Tainara falou, quem mandar dúvidas aqui, a gente vai poder responder. Façam esse planejamento, organize agora, e vou repetir o que eu disse no começo. A boa lavoura de soja que vai plantar agora a partir de outubro depende do que o agricultor fizer de agora em diante no seu solo. Um abraço a todos. Muito obrigada a todos e lembrando que na próxima semana nós voltaremos com outro assunto. Se você tem uma sugestão sobre assunto para as nossas lives, nos encaminhe. Muito obrigada e até a próxima.